Vamos dar continuidade no conteúdo novo da nossa disciplina, então, gente. A gente vai começar agora vendo a parte de normalização de um banco de dados. Vamos ao texto aqui. Uma vez concluído o projeto lógico de banco de dados relacional, com a geração do esquema correspondente, deve-se avaliar para cada tabela se a projeção foi bem feita. Esse processo de verificação, composto por um conjunto de regras, denomina-se forma normal. Normalmente, as formas normais visam eliminar informações redundantes nas tabelas, cujo processo é denominado normalização. Então, aqui, a gente vai pegar tabela por tabela que a gente projetou no nosso banco de dados e vai analisar para cada uma delas se elas estão na forma normal. E existem 3 formas normais, a 1FN, a 2FN e a 3FN. Então, basicamente, a gente vai pegar tabela por tabela, ver se ela atende a primeira forma normal, depois ver se ela atende a segunda forma normal, depois ver se ela atende a terceira forma normal. Caso ela não atenda, a gente vai ter que fazer adequações nela para que elas atendam. Fazendo isso com todas as tabelas, está pronta a nossa normalização. Primeira forma normal, 1FN. Um banco de dados está na primeira forma normal quando não existem dados repetidos em nenhuma das linhas da tabela. Para ilustrar esse conceito, tomemos como exemplo a relação funcionários com a seguinte definição de esquemas. Então, aqui eu tenho funcionários e tenho os seguintes atributos para funcionários, né? Matrícula, nome, cidade, data de admissão e telefones. No caso dessa relação, nem todos os domínios contêm valores atômicos, como é o caso de telefones. Nesse caso, os valores não atômicos devem estar contidos em uma outra tabela relacionada à original. Passando pelo processo de normalização 1FN, temos os seguintes esquemas. Aí eu tenho aqui funcionário com matrícula, nome, cidade e data de admissão, telefones com matrícula, número de telefone. E eu digo aqui que a matrícula está referenciando o telefone. Por que isso aqui? Vamos lá. Um funcionário ou qualquer pessoa pode ter mais de um telefone. Então, nesse caso aqui, se eu tivesse um funcionário com 2 ou 3 telefones, como é que eu iria guardar os outros números de telefones dele? Muito provavelmente, a gente repetiria todos os dados, matrícula, nome, cidade, data de admissão, e mudava só o telefone. Então, seriam 3 linhas, vamos supor que seriam 3 telefones. Seriam 3 linhas na nossa tabela, com dados repetidos, que seria matrícula, nome, cidade e data de admissão, só para ter 3 telefones diferentes uns dos outros. Já nesse esquema aqui, não. A gente teria uma linha com matrícula, nome, cidade e data de admissão na tabela funcionários. Em uma outra tabela chamada telefones, teria matrícula, número de telefones. Aí aqui sim eu teria 3 linhas. Matrícula todas iguais nas 3 linhas, só alterando o número de telefone. E aí eu vou relacionar a matrícula da tabela telefones com a matrícula da tabela funcionários. Com isso, as 2 tabelas geradas encontram-se normalizadas na primeira forma normal. Então, o que vocês basicamente vão ter que fazer? Vão ter que pegar tabela por tabela do seu banco de dados e analisar se ali existem dados que se repetem. Isso acontece geralmente quando a gente tem atributo multivalorado. Por exemplo, telefone, que uma pessoa pode ter mais de um número de telefone. Um outro exemplo também é e-mail. Uma pessoa pode ter mais de um e-mail. Então, vocês vão ter que procurar em cada tabela de vocês, no esquema de banco de dados que vocês estão mexendo, atributos com essa característica. Ou uma outra característica peculiar que repita os atributos. E aí, vocês detectando que ali está repetindo, vocês, para botarem essa tabela na primeira forma normal, geralmente vocês vão ter que particionar em 2. O que repete, você vai colocar numa tabela com a chave primária. Aqui é o que está acontecendo. A chave primária é a matrícula, mas nesse caso aqui é uma chave composta. É a matrícula junto com o telefone, porque só a matrícula repete. Então aqui a chave primária é a matrícula com o telefone. E na outra tabela você coloca a chave primária sendo a matrícula normal, relacionando uma com a outra, igual foi mostrado para vocês no conteúdo passado. Segunda forma normal. Quando uma tabela possui uma chave composta, suas colunas devem ser dependentes de toda a chave e não apenas parte dela. Caso ocorra essa dependência parcial,
dizemos que ela viola a segunda forma normal. Exemplo: considere o esquema abaixo de uma relação de filmes de um banco de dados de uma locadora de vídeo. Então, nós temos aqui, filme, código do ator, título e o nome do ator. A coluna título depende somente do filme. O nome do ator depende somente do código do ator. Quase sempre a solução é dividir as colunas em duas tabelas e criar uma terceira tabela que relacione as linhas das duas tabelas. Nesse caso, ficaria filmes com código filme e título, atores com código do ator, o nome do ator, atores filmes, que seria a tabela que estaria relacionando uma com a outra, que seria o código do filme com o código do ator. E aqui, só está mostrando minha referência. Código do filme referencia filmes, código do ator referencia atores. Então, esse aqui, gente, é um pouco mais complicado de você perceber. Você tem que treinar um pouco mais. Olha só, o título do filme não tem nada a ver com o código do ator, São duas informações que não se conversam. Assim como o nome do ator não tem nada a ver com o filme. São duas informações que não se conversam. O nome do ator, para estar nessa tabela, não depende do código do filme. Então, o código do filme não seria uma chave primária para o nome do ator. A mesma coisa aqui, olha. O título, para estar nessa tabela, não depende do código do ator. Ou seja, para o código do ator, o título não seria uma chave primária que ele representasse. Então, nesse caso aqui, a gente tem que detectar quais são os atributos que são dependentes da chave primária, quando a chave é composta, e criar uma outra tabela colocando só os atributos que dependem daquela chave primária em uma e só os atributos que dependem daquela outra chave primária na outra tabela. Terceira forma normal. Uma tabela encontra-se na terceira forma normal se todas as suas colunas dependerem de toda a chave principal e não houver interdependência entre as colunas que não são chaves da tabela. Exemplo: considere o esquema modificado da relação filmes de um banco de dados de uma locadora de vídeo com o seguinte esquema. Aqui eu tenho código do filme, título, categoria e preço. Suponha que a loja determine o preço dos filmes por categoria. Filmes de terror, drama e comédia custam R$ 2,00. Musicais, R$ 2,50. E lançamentos, R$ 3,00. Nesse caso, a coluna preço dependeria não só da coluna código do filme, como também da coluna categoria. Essa tabela não está na terceira forma normal. Então, a solução seria criar uma tabela adicional para armazenar os valores por categoria do filme. Após a normalização, os seguintes esquemas são gerados. E aí eu teria filme, com código do filme, título e código da categoria. Código da categoria referencia categorias. E eu teria aqui, olha, categorias com código da categoria e preço. Então, repara bem, o preço aqui, ele não depende do código do filme, e sim depende da categoria. Ou seja, tem um atributo aqui a qual um outro atributo tem dependência. Então, na verdade, esse atributo aqui era para ser uma chave primária de uma outra tabela, já que esse atributo aqui depende dele. Então, o que vocês vão fazer para determinar a terceira forma normal? Procurar em todas as tabelas se existe algum atributo dentro delas que depende de outro atributo que não é a chave primária. Caso vocês detectem, vocês vão ter que arrancar dessa tabela esse atributo que depende, mais o atributo a qual ela depende, criando uma outra tabela, assim como o exemplo aqui. Reparem que o código da categoria continua em filmes, porque ele pertence a uma categoria. Aqui nessa tabela, o código da categoria é um atributo, não é a chave primária. A chave primária é só o código do filme. Mas o preço saiu dessa tabela. Ele vai para uma outra tabela com código da categoria, que aí sim, olha, o preço tem como chave primária, o código dessa categoria aqui. E aqui está dizendo que o código da categoria referencia categorias, ou seja, esse código aqui da categoria é uma chave estrangeira aqui dentro que está referenciando a esse código da categoria aqui da tabela categorias.